Estágio Supervisionado 3, AP1. Centro Universitário Uninta, curso de graduação em Pedagogia. Aqui você deverá escrever o seu nome, né, onde tem nome do estagiário, você vai colocar o seu nome completo. Atenção! Se o estágio for em dupla ou trio, o projeto deverá ser o mesmo para os três. Cada um posta o seu no AVA, mas é o mesmo, certo? Aqui novamente você, continuando ainda na primeira página, você vai colocar o título do projeto de formação de professores. É uma temática voltada como se fosse um curso para capacitar professores, não é nada para aluno. Aí ele argumenta aqui, né, que a questão do plágio é repudiado e caso o aluno cometa a prática de plágio, ele será reprovado. Aqui você vai colocar sua cidade, estado e ano, ou seja, cidade e estado onde você está fazendo o seu estágio. Identificação do projeto. Aqui é o título, o mesmo que você colocou lá na capa, você vai colocar ele aqui. Responsável. Aí você coloca o nome do primeiro componente, no caso o seu, o do fulano e o do Beltrano, tá bom? O único lugar que vem o nome dos três estagiários é aqui. Na capa só coloca o nome de um. Quem é o público-alvo? Professores. Então aqui você vai colocar que é professores. E aí tem aqui a introdução. Não deve ser longa, deve trazer as informações solicitadas de forma breve e pontual. No máximo uma lauda e meia, certo, gente? Esta é a parte inicial do seu projeto. Ela deverá descrever para o leitor e corretor a instituição escolar onde foram realizadas as observações. Portanto, aqui você deve informar identificação da escola, ou seja, você vai dizer onde que a escola, ou melhor, o endereço completo da escola, onde é que ela está localizada e como que se dá o acesso para essa escola. Qual é a esfera administrativa que ela pertence? Estado, município, particular? Aí você vai colocar. O histórico da escola. Relatar como se deu a origem dessa escola, como foi que ela foi fundada. Você pode estar dizendo que essa escola, por exemplo, foi cedida a um terreno e o pai queria que a filha fosse professora. E assim você vai descrevendo o texto. Inclusive, você pode estar apresentando aí quando que a escola foi construída, porque a data de fundação às vezes é uma, mas de construção é outra. A estrutura da escola. Aqui você deve descrever a escola e as subdivisões físicas, informar horário de funcionamento, né, isso, a quantidade de alunos que são atendidos na escola e a origem dos alunos. Ou seja, descrever a escola em suas divisões físicas, quanto às salas, banheiro, pátio, dentre outras. O horário de funcionamento, manhã, tarde, noite, só um exemplo. Quantidade de alunos que ela atende, se for 200 pela manhã, 500 de tarde e 150 à noite, você deve descrever tudo isso. Qual é a origem desses alunos? Ou seja, você pode estar descrevendo aí que são pessoas de famílias carentes ou não. Informar os níveis de ensino que essa escola atende. É ensino fundamental, é educação infantil, é educação de jovens e adultos, e a quantidade de aluno em cada uma desses níveis que ela atende. Na parte da estrutura humana da escola, você vai descrever, informando quem é o gestor da escola, qual é a formação dele e o tempo de serviço na escola como gestor. Quem é, ou seja, pode ser mais de um também. Se for mais de um, você vai descrever quem é ou quem são os coordenadores pedagógicos, as formações deles e os tempos de serviço também como coordenador. Descrever quantos professores tem na instituição, assim como funcionários de serviços gerais e outras funções, ainda apresentando a formação e o tempo de serviço de cada um.
Estrutura familiar. Descrever como são as famílias que compõem essa escola. Se são famílias carentes ou não, como já mencionei, né? De baixa renda. Como é a participação dessas famílias na escola, se elas têm o hábito de frequentar, acompanhar os filhos ou não, tudo isso deve ser colocado aqui. A atuação da gestão. Descrever para que o leitor e o corretor visualize quem é o gestor, ou seja, qual é o trabalho que o gestor executa dentro dessa escola. Aí você vai dizer que ele trabalha na parte administrativa, se ele também é responsável pela parte pedagógica. Você vai descrever tudo, todas as funções que ele desenvolve dentro da escola. Aí, chegando aqui no projeto, lembrando que todo projeto deve-se ter os objetivos. E esses objetivos é o que você quer alcançar com o projeto. O objetivo geral. Digamos que você vai falar sobre um projeto formado para, ou melhor, voltado para as práticas de avaliação. Então, digamos que o objetivo geral aqui seria analisar as práticas de avaliação ou as formas de avaliação. Os objetivos específicos devem ser no mínimo 3, né? O geral só é um, mas os específicos devem ser no mínimo 3. Então, digamos, conceituar a avaliação, descrever a avaliação, analisar a importância da avaliação. Seria isso, mais ou menos. E a revisão de literatura é onde você vai fundamentar teoricamente o tema do projeto. Ou seja, é avaliação? Só um exemplo. Então, você vai descrever aqui sobre avaliação. Lembrando que quando a gente vai para a parte de literatura, a gente é voltada especificamente para os 3 objetivos específicos. Por exemplo, eu não coloquei aqui conceituar avaliação, então seria os conceitos de avaliação, a importância de avaliação, era o que você teria que trabalhar aqui dentro. Se necessário, usar um ou mais subtítulos. No caso, se você coloca três objetivos específicos, cada um pode ser considerado como um subtítulo, certo? Apoiando-se em base sólida de conhecimento e prática reconhecida, ou seja, no que outros autores já escreveram a respeito da temática em estudo. É o texto resultante de levantamento bibliográfico de qualquer extensão que indica ao leitor o tratamento científico atual do tema-problema. Inclui as definições de conceito, menções de trabalho já realizado a respeito do assunto, a teoria que dá sustentação ao trabalho realizado, os teóricos e as obras mais relevantes para a pesquisa, os conteúdos inerentes às disciplinas do período ou demais vivenciadas durante o curso. Então, é sobre isso que vocês irão abordar aqui na parte de revisão de literatura do projeto de formação de professores. É importante que seja evitada a prática de plágio, novamente, né? Isso. Ou seja, o que é o plágio? É aquilo que é copiado da internet como se fosse seu. Ou seja, você copia, mas não dá os créditos ao autor. Então, isso é considerado plágio. O texto dessa sessão ele deve falar sobre a temática do seu projeto. Se você vai falar, por exemplo, de reciclagem, deverá falar na revisão de literatura o texto, que é o que eu mencionei, né? O meu exemplo lá como avaliação. E aí nós temos aqui o cronograma de atividade. Descrever, ou melhor, deve ser no mínimo 5 dias. No primeiro dia aqui, digamos que dia 19/10, então você vai colocar aqui avaliação diagnóstica. Qual é o objetivo? Né? Analisar as contribuições da avaliação diagnóstica. No segundo dia, digamos que você vai falar sobre a avaliação formativa, a avaliação somativa. E aí assim você vai colocando o conteúdo de cada dia e colocando o objetivo. Lembrando que aí, gente, não é para colocar, vai ser um texto isso ou texto aquilo. Até porque depois nós precisaremos fazer os planos de aula distribuindo em 5 atividades por dia. Ou seja, de cada conteúdo deverá ser elaborado 5 atividades.
os resultados esperados. Nos resultados esperados é o que você quer alcançar com o projeto, ou o que você espera que seja melhorado. Ou seja, aqui você pode estar dizendo, espera-se que com o projeto os professores venham melhorar suas práticas de avaliação com o aluno, digamos que seja isso. Avaliação. Essa avaliação aqui é como que você vai fazer para avaliar o projeto. Se ele vai ser avaliado os resultados diariamente, ao fim de cada atividade ou somente ao final do processo. Então você decide. Por exemplo, a avaliação deste projeto se dará da seguinte forma, onde a cada atividade que for realizada será feita uma avaliação para notar o desempenho dos professores diante da formação. Só um exemplo. Referências. Aqui você deve referendar todos os livros ou sites que você pesquisou. Lembrando que todas essas referências devem estar de acordo com as normas técnicas da ABNT, certo? Não pode fugir das normas técnicas. E aí temos aqui, né, os anexos e apêndices no final. Os anexos são todos os materiais que você for utilizar impresso, como atividades retiradas da internet, xerocadas de livros. Por exemplo, se você escolher um texto de um livro para uma contação de história, ou se você utilizou mesmo até para uma acolhida, né, um momento de reflexão, então você deve colocar ele como anexo. Apêndice é aquilo que você mesmo irá escrever, desenhar. Eu elaborei um texto dinâmico para eu trabalhar com os professores. Foi elaborado por você? Então é apêndice. Boa sorte e vamos à prática.